Dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem. Acolho você para mais um momento, mais uma caminhada dia a dia, passo a passo nos caminhos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós nos reunimos nessa continuação, peregrinos do amor de Deus, porque toda a Escritura Sagrada é o amor de Deus para cada um de nós. O catecismo é o Espírito Santo que iluminou a igreja desde os primórdios, Desde os primeiros passos desta igreja que cresce. Não digo a igreja casa, a igreja de paredes, mas essa igreja que sou eu, que é você e cada um de nós, vamos formando a parte, o corpo místico, onde Jesus é a cabeça, é o centro desta nossa constituição. E aí, como sempre falo, nós precisamos conhecer esse Deus, porque para amar eu preciso conhecer. Não tem como eu não conhecer e amar. É impossível isso no ser humano. Nós temos essa certeza. Uma pessoa que passa por nós numa cidade grande ou mesmo uma cidade pequena, ainda que eu saiba o nome dela, se eu não tiver algum vínculo com ela de amizade, de diálogo, de até colega de trabalho, eu não vou sentir nada, eu não vou ter esse amor fraterno, e que é preciso que nós tenhamos. Amar, as pessoas. Mas aí a gente conhece, porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e não sabemos a dor que ela vive. Nós não sabemos do luto de cada ser humano, aquilo que ela carrega dentro de si, a sua história, os seus problemas, as suas lutas, os leões que ela enfrenta todos os dias, como eu tenho os meus. Porque no correr da vida, a vida vai ficando tão corrida que aí eu começo a pensar, só só o Ézio, eu preciso resolver isso, esse meu problema, seja no serviço, seja na vida afetiva, no lar, com a minha família, meu irmão isso, meu irmão aquilo, e esqueço que o outro também traz. E muitas vezes o outro não sabe como resolver o problema. E aí tem uma pequena história de um casal, jovem casal, que se mudou para uma casa, num bairro, numa certa cidade, e a vidraça da cozinha, em cima da pia, era de vidro, Lógico, a vidraça era de vidro. Então, a janela era de vidro. E, na hora do café da manhã, a esposa lá, mexendo na pia, o esposo sentado, ela olhava e falava assim, nossa, os lençóis da vizinha estão tão encardidos. Toda vez que a vizinha lavava os lençóis dela, porque era uma cerca baixa, ela conseguia enxergar o quintal da vizinha. Então ela falava para o marido, falava, nossa, qualquer dia desses eu vou lá perguntar se ela quer que eu ensino ela a lavar roupa. Às vezes é o sabão em pó dela que não está valendo, o jeito dela esfregar, porque as roupas dela estão encardidas. Aí o marido olhava, calado, refletia, até que um dia ela olhou pela janela, pelo vidro, e falou, nossa, mas que beleza! A vizinha aprendeu a lavar roupa, os lençóis estão limpinhos. Aí o marido, assim, meio
tímidozinho, olhou para a esposa e falou assim: não, fui eu que lavei a nossa vidraça. Então, muitas vezes, é a maneira como eu estou olhando o outro é que vai me trazer a informação errada. De que forma eu tenho olhado para as pessoas, de que forma eu tenho olhado para o meu irmão, de que maneira eu tenho permitido que aquela informação dele entre dentro de mim e me cause um pré-julgamento ou um julgamento já. Só porque eu olhei ele ali com aquela roupa, às vezes está maltrapilho, mas é uma pessoa que está ali trabalhando, está dando um duro danado, está com a roupa suja, porque a profissão dele exige isso. Ele não está com a roupa chique, como alguns, né, que trabalham em escritório, sei lá, loja, banco, essas coisas. Um médico, um dentista que está sempre chique. Então nós temos, se a pessoa entra meio fedida dentro do ônibus, a gente já fica meio sem jeito. Dependendo do horário da noite, se a gente estiver caminhando pela rua e vem alguém assim contra, né, que vai passar por nós, a gente já vai se endurecendo, já vai se policiando, porque nós temos a maneira de olhar que o outro é o perigo, que o outro pode me fazer mal. Então é a forma como eu olho para o mundo. E Deus nos convida a olhar para esse mundo com as belezas que Ele deixou. Tem até um provérbio que os nossos irmãos árabes usam, que a beleza que você vê de fora, ela está dentro de você. Porque quantas pessoas que passam por aí e por um jardim nem olha, nem se encanta, mas de repente alguém passa e vê aquela flor bonita e já vê que ali tem a mão de um Deus Criador que criou um mundel de flores diferentes. Tem outros que enfeitam a casa, planta rosas e vai cuidar de hortênsias e de tantas outras coisas, de orquídeas. Gente que planta sementes para o mundo. Então é a forma como eu tenho olhado o meu irmão. E às vezes não, na maioria desses momentos, talvez o meu irmão, meu colega de trabalho, aquele que passa por mim, que está ali, que eu nem sei o nome, está vivendo uma luta tão grande dentro de si. E eu não sei, mas aí eu já vou julgá-lo com a minha maneira de ver, porque a janela dos meus olhos ela está embaciada. E aí quando vê, a gente já está fazendo o desamor. E Deus nos convida nesse catecismo a amá-lo, a procurar por ele. E a catequese, ela vai vir até nós, como o Concílio Vaticano II, né, foi considerado pelo Papa Paulo VI como grande catecismo dos tempos modernos. O Concílio Vaticano também, nós temos tantos documentos na nossa igreja. Nós precisamos tirar mais tempo. Aproveitar, já que a gente tem, né, o celular, o tablet, colocar lá e procurar esses documentos da igreja e aprender mais dessa nossa fé. Porque quanto mais instruídos nós tivermos, mais amor nós vamos ter. E o Concílio Vaticano II, ele é um grande divisor de águas, porque ele vai buscar o ser humano para estar mais perto de Deus de uma forma simples, através da catequese. E essa catequese que desperta a atenção, ela vem dar testemunho de todos esses fatos para cada um de nós. Tem até o documento que é o Evangelii Muntiandi, de 1975, que é sobre o Evangelho, à luz e mais próximo de nós. Em 1985, quando os bispos se reuniram no sínodo, eles fizeram um pedido, que fosse redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto sobre a fé como a moral, porque ambas precisam estar juntas, tanto a nossa fé na igreja, como a moral que existe em cada ensinamento de Jesus. Porque as Santas Escrituras, as Sagradas Escrituras,
mais do que esse ensinamento da fé, do que o amor a Deus, elas nos dão aulas de moral. Quantas vezes Jesus ensinou aos seus discípulos quando ele acolhia, né, os ladrões, quando ele acolheu até a mulher adúltera. Então, mais do que ensinar esse amor, ele foi ensinando para cada um essa atitude de nós sermos participantes desta moral de Deus, não moralista, porque tem gente que é moralista, que fala em moral o dia inteiro, em condutas e tudo, e muitas vezes não vive. Então, como é que é essa moral que Deus nos dá? E a igreja nos traz a fé e a moral que, como católicos, nós precisamos. E o Santo Padre, João Paulo II, ele endossou esse anseio expresso pelo Sínodo dos Bispos, reconhecendo que este desejo responde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal, da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí ele empenhou todos os esforços em prol da realização desta aspiração dos padres do Sínodo dos Bispos. E aí então nós temos aqui o surgimento deste catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente olha, mas ele é um livro grosso. As letras aí vão aparecer assim só um pouquinho misturadas, mas aqui não estão não, elas são tranquilas. Então, e tem também um livro de bolso, que como católico nós precisamos ter, que nós precisamos aprender. Então, a catequese, ela nos traz todo esse tesouro da Igreja Católica. E que nós possamos sempre meditar nesse amor. Que já que nós somos convidados a sermos construtores do reino de Deus agora, não é para depois que morrer. O reino ele tem que ser agora, hoje, aqui, né? E a comunidade católica, fonte de água viva, quando nós nos colocamos a serviço, quando todos os pregadores que estão aqui fazendo os vídeos de vários assuntos, mas a única finalidade é levar este evangelho a cada pessoa, é levar esse copo de água a você que está com sede e que precisa. E é preciso nós colocarmos a mão no arado. Você também é convidado a cada dia no seu trabalho a levar esse evangelho de Deus, a levar esse catecismo, até mesmo tirar alguma dúvida se tiver com os irmãos da paróquia, ou com os padres, com os sacerdotes. Aqui na comunidade nós sempre temos os encontros e os momentos, né? Seja o Santo Rosário, o terço de São José, que com toda a família, o louvor ao sábado às 15 horas, são momentos em que nós trazemos essa evangelização e também nos colocamos a redimir algumas dúvidas que muita gente tem, porque nós não temos esse conhecimento do catecismo, e é uma riqueza que a igreja traz. E a gente se coloca aqui inteiro pedindo que Deus, né, faça de nós e através de nós essa obra do reino. E você também é convidado. Só que Deus também coloca que lá no Eclesiástico, o capítulo 2, sabe por quê? Porque estar com Deus é o que nós precisamos. Mas não pense você que estando no barco de Deus não vai vir alguma tempestade e o barco não vai querer virar. E como nós somos humanos, a gente vai ter até um certo medo. Mas Deus é tão rico que Ele nos deixou essa palavra. É amoroso, a palavra certa. Deus é tão amoroso para nós que nos deixou a palavra. Meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova.
Endireita teu coração e ser constante, não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes que te humilharem, ser paciente, pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Na doença e na indigência, conserva a tua confiança. Confia no Senhor, Ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Porque o nosso Deus é o Deus que está sempre nos dando a mão. Quando nós caímos, quando a gente está triste, desesperado, na noite escura, caminhando no deserto, o nosso Deus é o Deus que vem até cada um de nós e diz: eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filha amada, filha querida, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. E a cada um de nós, hoje Ele deixa esse recado lido no nosso coração, que Ele levanta a cada um de nós, porque você é o filho amado, você é a filha amada, e Ele restitui as forças para levantar, continuar a caminhada, passar a mão assim no rosto, secar as lágrimas, sacudir a poeira e continuar, porque nós temos um Deus que nos ama infinitamente e além de tudo Ele fala: olha, eu vou te dar novas vestes, ou seja, Ele vai nos revestir com o seu Espírito Santo. As novas vestes que Ele promete é o seu Espírito Santo que vai nos fortalecer na caminhada e onde quer que a gente vá. Obrigado por estar mais esse momento aqui conosco da comunidade, com todo o pessoal que também está aqui por trás das câmeras, nos ajudando a levar essa mensagem, esse evangelho e esse catecismo, que é também uma carta de amor a Deus. Que você possa estar sempre conosco e Deus sempre te dando a força necessária. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Que volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. A paz. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te levanto